Nancy Culp morreu tragicamente atormentada pela culpa depois de revelar o trágico segredo do marido. Nancy Culp nasceu. Nancy Jane Culp, a 28 de agosto de 1921, em Harrisburg, Pensilvânia, Iowa. Era filha única de Marjorie e Robert Tilden Culp. A sua mãe Marjorie foi uma educadora que teve uma influência significativa na infância de Nancy. Inicialmente trabalhou como professora e mais tarde tornou-se diretora de escola. A carreira de Marjorie na educação não só moldou o respeito de Nancy pela aprendizagem, como também lhe incutiu um forte sentido de disciplina e curiosidade intelectual. O seu pai, Robert Tilden Culp, trabalhava como vendedor viajante, um emprego que o mantinha na estrada a maior parte do tempo. Esta dinâmica formação familiar, com a forte influência educativa da mãe, e o estilo de vida nômada e pouco convencional do pai, contribuiu para o desenvolvimento do espírito independente e da versatilidade de Nancy. A trajetória acadêmica de Nancy foi impressionante. Frequentou a Universidade Estadual da Flórida, então conhecida como Faculdade Estadual da Flórida para Mulheres, onde estudou jornalismo graduando-se em 1943. A Faculdade Estadual da Flórida para Mulheres era uma das instituições mais importantes da época, e foi aí que a paixão de Nancy pela escrita e pela comunicação foi cultivada. A sua experiência na faculdade moldou a sua visão do mundo e aprimorou as suas competências em pensamento crítico e comunicação pública, ferramentas essenciais que viria a utilizar mais tarde na sua carreira, tanto como atriz como no serviço público. Ainda na faculdade, Culp começou a trabalhar como escritora para o jornal Miami Beach Tropics, adquirindo experiência prática em jornalismo. O seu trabalho como escritora destacava-se pela sua sagacidade e perspicácia, demonstrando o seu intelecto apurado e a sua capacidade natural de observar o mundo que a rodeava. Este período da sua vida foi crucial, pois marcou o seu primeiro passo no mundo da escrita e comunicação profissional que viria a complementar a sua carreira de atriz. A sua experiência no jornal permitiu-lhe desenvolver uma voz que ressoaria não só na imprensa, mas também no ecrã, à medida que fazia a transição para a representação. Depois de se formar na Florida State University, Culp decidiu continuar os seus estudos e matriculou-se na University of Miami. No entanto, a Segunda Guerra Mundial estava em pleno andamento na altura e tal. Como muitos americanos patriotas, Culp sentiu um sentido de dever de servir o seu país. Tomou a decisão de abandonar os estudos acadêmicos e alistar-se na Reserva Naval dos Estados Unidos, ingressando no ramo feminino conhecido por WAVS, Women Accepted for Volunteer Emergency Service, ou Mulheres Aceitas para o Serviço Voluntário de Emergência. Esta decisão marcou um ponto de viragem na sua vida ao entrar num mundo dominado por homens, servindo com distinção durante um período crucial da história americana. O tempo de Culp na Reserva Naval foi marcado pela dedicação e resiliência. Recebeu inúmeras condecorações pelos seus serviços, um testemunho do seu trabalho árduo e dedicação. O seu serviço militar não só lhe proporcionou competências valiosas para a vida, como a disciplina e o trabalho em equipa, como também lhe deu um sentido de propósito e realização. Quando recebeu baixa honrosa em 1946, Culp tinha conquistado uma nova confiança e uma compreensão mais ampla do mundo, experiências que enriqueceriam os seus futuros empreendimentos na indústria do entretenimento. Em 1951, Culp estreou-se como atriz no filme The Model and the Marriage Broker, A Modelo e o Agente Matrimonial. Este foi um momento significativo na sua carreira, pois marcou a sua transição do jornalismo e do serviço militar para o mundo do entretenimento. O filme foi bem recebido e o pequeno mas memorável papel de Culp realçou o seu charme e sagacidade, únicos. O seu talento para interpretar personagens peculiares e cativantes rapidamente chamou a atenção de cineastas e diretores de casting, abrindo caminho para mais oportunidades em Hollywood. No ano seguinte, em 1952, Culp entrou nos filmes The Marrying Kind e Steel Town.
Estes papéis permitiram-lhe desenvolver ainda mais a sua presença em cena e aprimorar as suas capacidades de representação. A sua aparência singular e a capacidade de expressar uma vasta gama de emoções destacaram-na no competitivo mundo de Hollywood. Logo de seguida foi escolhida para o papel de Emma no filme de comédia musical desportiva The Caddy, onde demonstrou mais uma vez a sua versatilidade como atriz em 1954. A carreira de Nancy Kulp ganhou um impulso significativo quando interpretou o papel de uma empregada doméstica na comédia romântica Sabrina. Este filme adaptado da peça Sabrina Fair, de Samuel A. Taylor foi protagonizado por Audrey Hepburn, Humphrey Bogart e William Holden. Embora o papel de Kulp fosse secundário à sua prestação, acrescentou uma camada de humor e ternura ao filme. Sabrina tornou-se um clássico e a participação de Kulp num projeto de tamanha repercussão ajudou a consolidar o seu estatuto de atriz de personagens talentosa e de confiança. No mesmo ano, Kulp começou também a destacar-se na televisão. Fez participações especiais em séries populares como Topper e December Bride, demonstrando a sua capacidade de adaptação a diferentes gêneros e formatos. As suas aparições na televisão permitiram-lhe alcançar um público mais vasto e consolidaram-na como um rosto familiar nos lares americanos. Em 1955, a carreira de Nancy Kulp atingiu novos patamares quando se juntou ao elenco de The Bob Cummings Show, interpretando Pamela Livingston, uma observadora de aves inteligente e algo excêntrica. A sua interpretação de Pamela foi ao mesmo tempo cativante e divertida, tornando-se um dos seus papéis mais icônicos. Este papel permitiu a Kulp demonstrar plenamente o seu talento cômico e consolidou a sua reputação como uma talentosa atriz de personagens. Nesse mesmo ano, apareceu também em vários filmes, incluindo The Shrike Not as a Stranger, You're Never Too Young, Count 3 e Prey. Cada um destes filmes destacou a capacidade de Kulp de trazer profundidade e nuances às suas personagens, tanto em papéis dramáticos como cômicos. Kulp também continuou a aparecer em inúmeros programas de TV durante este período. As suas participações especiais em programas como It's a Great Life, Svengali and the Blonde Schlitz Playhouse e General Electric Theatre consolidaram ainda mais o seu lugar no panorama televisivo. Estas aparições permitiram-lhe demonstrar a sua versatilidade como atriz, transitando com facilidade entre a comédia e o drama, e tornou-se uma figura acarinhada na indústria do entretenimento. O início da carreira de Nancy Kulp foi marcado pela versatilidade, dedicação e uma capacidade única de se conectar com o público. Seja no cinema ou na televisão, deu vida às suas personagens com um misto de sagacidade, charme e sinceridade que a tornou querida por milhões. O seu percurso desde uma rapariga do interior da Pensilvânia até uma atriz de sucesso em Hollywood foi uma prova do seu talento, perseverança e das várias experiências que a moldaram ao longo do caminho. À medida que a sua carreira progredia, Kulp permaneceu uma figura adorada, conhecida pela sua personalidade singular e pela sua capacidade de iluminar qualquer papel que interpretasse. A carreira de Nancy Kulp em meados da década de 1950 assistiu à sua transição suave de grandes papéis para personagens mais proeminentes na televisão e no cinema. Em 1956 e 1957, foi escolhida para papéis recorrentes em 2 programas de televisão populares, R. Miss Brooks e Date with the Angels. R. Miss Brooks. Uma sitcom de sucesso que começou como um programa de rádio, era centrada numa professora do ensino secundário e já tinha conquistado um público fiel quando Kulp se juntou ao elenco. A sua prestação na série demonstrou o seu talento para a comédia e a sua capacidade de interpretar personagens peculiares. Ao mesmo tempo, Kulp participou em Date with the Angels, uma sitcom ligeira protagonizada por Betty White, onde consolidou ainda mais a sua posição televisiva como uma atriz secundária fiável e cativante.
Durante este período, Culp começou também a conseguir papéis no cinema. Atuou em Anything Goes, uma comédia musical com Bing Crosby e Donald O'Connor, e em God is My Partner, um drama religioso que explorava temas de fé e dilemas morais. Em 1957, Culp participou em As Três Faces de Eva, um filme inovador que explorava a perturbação de personalidade múltipla e tinha Joanne Woodward como protagonista no seu papel vencedor de um Oscar. A participação de Culp neste filme, embora secundária, permitiu-lhe fazer parte de uma produção significativa e respeitada. No mesmo ano, protagonizou Shootout at Medicine Band, um western, com Randolph Scott e Kiss Them For Me, uma comédia romântica passada durante a Segunda Guerra Mundial com Cary Grant e Jane Mansfield. Estes papéis em diversos gêneros demonstraram a versatilidade de Culp, permitindo-lhe transitar entre a televisão e o cinema, adaptando-se a um vasto leque de personagens e histórias. De 1958 a 1961, Culp expandiu a sua presença na televisão, participando em inúmeros programas populares da época. Fez participações em episódios de Colgate Theatre, uma série dramática de antologia, e The Real McCoys, uma sitcom que acompanhava uma família da Virgínia Ocidental a adaptar-se à vida numa quinta na Califórnia. Estes programas eram uma presença constante nas casas das famílias, conferindo a Culp um público alargado. Atuou também em dramas policiais como 77 Sunset Strip, que acompanhava investigadores privados em Los Angeles, e Bourbon Street Beat, outra série policial passada em Nova Orleans. Estes programas, repletos de mistério e suspense, permitiram a Culp demonstrar a sua versatilidade para além dos papéis cômicos e dramáticos. Chegou a fazer participações em produções dramáticas mais sérias como Playhouse 90 e Sunday Showcase, prestigiadas séries antológicas de televisão em direto, conhecidas pelos seus elevados valores de produção e argumentos de qualidade. A sua presença em programas tão variados demonstrava a sua versatilidade como atriz. Além disso, Culp participou em programas adorados como o Storybook de Shirley Temple, que dava vida a contos infantis clássicos, e fez participações especiais em Mr. Ed, uma divertida sitcom sobre um cavalo falante, e The Jack Benny Program, um popular programa de variedades cômico. Estas aparições mantiveram-na em evidência como uma atriz versátil e confiável. Na década de 1960, Nancy Culp envolveu-se mais em projetos cinematográficos. Interpretou papéis memoráveis em diversas comédias como Who's Minding the Store, uma comédia de palhaçada protagonizada por Jerry Lewis, onde demonstrou mais uma vez o seu talento cômico. Atuou ainda em The Patsy, outro filme com Jerry Lewis e Strange Bedfellows, uma comédia romântica protagonizada por Rock Hudson e Gina Lollobrigida. Nestes filmes, Culp interpretava geralmente personagens excêntricas, acrescentando humor e charme às histórias. Atuou também em A Noite do Urso 1, filme de aventura western, no qual contracenou com Clint Walker, alargando ainda mais a sua filmografia ao assumir papéis em diferentes gêneros. Esta mistura de papéis cômicos e dramáticos, tanto na televisão como no cinema, fez dela uma atriz de personagens completa, apreciada pela sua capacidade de enriquecer qualquer cena em que aparecesse. Em 1973, Culp conseguiu o papel de Mrs. Gruber na sitcom americana The Brian Keith Show. Esta série marcou outra mudança na sua carreira com a transição para um papel fixo numa série de televisão. A sua interpretação da Sra. Gruber, a governanta, excêntrica e espirituosa da personagem principal, foi muito bem recebida, consolidando ainda mais a sua popularidade entre o público televisivo. Em meados da década de 1970, o trabalho de Culp na televisão tornou-se mais diversificado. De 1975 a 1976, interpretou May Hopkins na popular sitcom Sanford and Son,
Um programa conhecido pela sua abordagem humorística, mas frequentemente controversa de questões raciais e sociais. Sanford and Son foi baseado na série britânica Steptoe and Son e foi transmitido na NBC, onde se tornou famosa pelo seu humor rápido e frases marcantes. A interpretação de Culp da recatada e elegante May Hopkins proporcionou um contraste cômico às personagens mais rudes da série e a sua prestação tornou-se uma das suas memoráveis contribuições para a televisão dos anos 70. Entre 1978 e 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 1978, 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 e 1978. E 1978, 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 e 1970, e 8 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 e 1978, e 1970, e 8 e 1970, e 8 e 1970, e 8 e 1970,
e 1970. E 1978, 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 e 89 Cope tornou-se um rosto familiar em muitos programas de TV populares, participando como convidada numa grande variedade de produções. As suas aparições durante este período incluíram sucessos como The Love Boat, uma comédia romântica passada num navio de cruzeiro e chips, um drama policial que acompanhava dois polícias motociclistas na Califórnia. Também repetiu o seu papel mais icônico em Return of the Beverly Hillbillies, um telefilme que reuniu o elenco da adorada série. Outras participações incluíram dramas para toda a família como The Wilder Summer, e o filme de fantasia Fantasy Island Cope continuou a demonstrar a sua versatilidade em diferentes gêneros, atuando em dramas policiais como Simon Simon e no thriller de espionagem Scarecrow and Mrs. Kane. Chegou mesmo a participar num episódio da série de ficção científica Quantum Leap, onde a sua personagem desempenhou um papel fundamental na trama, de viagem no tempo. Além disso, Cope fez uma participação marcante num especial After School da ABC, uma série de histórias com lições de moral e conteúdos educativos para jovens espectadores. A sua capacidade de transitar entre gêneros, do drama à comédia e à ficção científica, garantiu-lhe um fluxo constante de trabalho ao longo destes anos. Para além do seu trabalho na televisão e no cinema, Cope levou o seu talento para o palco em 1980, quando se juntou ao elenco de Mornings at 7, uma peça aclamada pela crítica, substituindo a atriz Elizabeth Wilson. A prestação de Cope recebeu muitos elogios, demonstrando a sua destreza como atriz de teatro. A produção, que abordava as complexas relações de quatro irmãs numa pequena cidade do Midwest americano, permitiu a Cope explorar as nuances do desenvolvimento das personagens num contexto ao vivo. A sua capacidade de transitar com facilidade entre os ecrãs e os palcos realçou a sua versatilidade como artista e o seu trabalho no teatro. Consolidou ainda mais a sua reputação como atriz talentosa e versátil. A vida de Nancy Cope tomou outro rumo significativo em 1984, quando decidiu entrar na política. Depois de anos a trabalhar com o Comitê Estadual Democrata da Pensilvânia, Cope candidatou-se ao Congresso, representando o 9º distrito do estado como candidata democrata. Embora tenha concorrido sem oposição dentro do seu partido, a sua campanha enfrentou uma dura batalha nas eleições gerais contra o candidato republicano que já ocupava o cargo. A sua decisão de entrar na política foi motivada pelo desejo de causar um impacto positivo na sua comunidade, principalmente nas áreas da educação e do ambiente. Infelizmente, apesar de uma campanha vigorosa, foi derrotada nas eleições. Posteriormente, Cope direcionou o seu foco para a educação, tornando-se artista residente no Juniata College, uma instituição privada de artes liberais na Pensilvânia. Aí transmitiu o seu vasto conhecimento de representação a jovens estudantes e começou a lecionar, nutrindo a próxima geração de artistas. O seu trabalho na academia foi uma continuação natural do seu compromisso com as artes, permitindo-lhe manter-se ativa e influente, mesmo após deixar a indústria do entretenimento. A carreira de Nancy Cope
foi uma viagem notável que abrangeu várias décadas com o seu talento e dedicação a permitirem-lhe destacar-se na televisão, no cinema, no teatro e até na política. A sua capacidade de adaptação a diferentes papéis e gêneros fez dela uma figura querida em Hollywood e o seu trabalho na área da educação. Após o entretenimento, deixou um impacto duradouro nos seus alunos e colegas. A interpretação de Nancy Culp como Miss Jane Hathaway em Os Beverly Hillbillies foi simplesmente brilhante. Como secretária recatada correta e algo desajeitada do Sr. Drysdale Culp, trouxe um nível de dedicação e talento ao papel que tornou a senhorita Hathaway icônica. Abraçou as peculiaridades e a personalidade nerd da personagem, entregando-se completamente ao papel. Numa indústria que, muitas vezes, valoriza a aparência física, a disponibilidade de Culp para não estar na sua melhor forma. Em prol da personagem, foi uma atitude ousada. Hoje em dia, poucas atrizes aceitariam um papel que as obrigasse a manter-se magras, a usar um corte de cabelo curto e pouco lisonjeiro, e a suportar piadas intermináveis sobre a sua aparência. Mas Culp fê-lo com graça e elegância, nunca permitindo que os insultos superficiais ofuscassem as suas excepcionais capacidades de representação. Transcendeu as limitações físicas do papel e transformou Miss Hathaway numa personagem adorada cujo comportamento austero e pragmático era suavizado pela sua inesperada paixão romântica pelo ingênuo Jethro Bodine. A série The Beverly Hillbillies é amplamente considerada uma das sitcoms mais divertidas e duradouras da história da televisão. E Nancy Culp foi inegavelmente um fator-chave para o sucesso do programa. Embora os Clampetts fossem retratados como peixes fora de água no seu novo ambiente, em Beverly Hills, a genialidade da série residia em nunca permitir que se tornassem o alvo das piadas. Em vez disso, personagens como a Miss Hathaway, que representava o lado mais sofisticado da vida em Beverly Hills, viam-se frequentemente envolvidos em situações absurdas e hilariantes. A interpretação de Miss Hathaway por Culp realçou o contraste entre os valores simples e realistas dos Clampetts e o mundo materialista e muitas vezes superficial dos ricos. Apesar das tentativas de Miss Hathaway para manter a sua postura profissional, os seus momentos de vulnerabilidade, especialmente a sua paixão por Jethro, acrescentaram profundidade à personagem e demonstraram o notável talento cômico de Culp. Para além de Culp, o elenco de Beverly Hillbillies era composto por atores talentosos que contribuíram para o seu sucesso. Mas Irene Ryan como a avó e Culp como a Miss Hathaway foram particularmente valiosas. A contribuição de Culp para o sucesso da série é inestimável. A sua prestação foi uma das melhores da sua geração. Embora talvez não se enquadrasse nos padrões clássicos de beleza de Hollywood, segundo a indústria Sarah Culp, personificava a ideia de que o talento supera em muito a beleza convencional. Ela trazia sagacidade, inteligência e um charme único aos seus papéis, provando que o verdadeiro encanto vai muito além da aparência. A sua interpretação de Miss Hathaway tornou-se uma das performances mais memoráveis da história da televisão. Um testemunho da sua capacidade como atriz. Um dos elementos mais icônicos da prestação de Culp era a exclamação característica da sua personagem Boss, no seu falsete agudo dirigida ao seu chefe Mr. Drysdale. Esta frase tornou-se uma marca do programa, um sinal recorrente da sua desaprovação aos constantes planos do Sr. Drysdale para explorar a riqueza dos Clampett. Apesar da aparência pragmática da menina S. Hathaway, a sua paixão não correspondida por Jethro proporcionou alguns dos momentos mais divertidos do programa. Num episódio inesquecível, a senhorita Hathaway, desesperada por conquistar o coração de Jethro, esconde consigo um rádio a pilhas na esperança de que este ouça música romântica e acredite ser um sinal de amor verdadeiro. No entanto, num exemplo clássico de comédia, a rádio só passa transmissões desportivas e comerciais nos momentos mais inoportunos, levando a uma série de mal-entendidos hilariantes. Cenas como estas exibiam as impecáveis habilidades cômicas de Culp e tornaram-na uma das favoritas dos fãs.
A vida pessoal de Nancy Cope, no entanto, era muito mais complicada e repleta de desafios do que a sua persona cômica no ecrã poderia sugerir. Casou com Charles Malcolm Dacus a 1 de abril de 1951 no condado de Dade, na Flórida. Mas o casamento terminou em divórcio em 1961. O casamento de Cope foi, segundo consta, uma fonte de grande sofrimento pessoal. Ao descobrir a sua bissexualidade, o seu marido reagiu com crueldade, abusando dela verbal e fisicamente. A sexualidade de Cope, especialmente, naquela época, era algo com que era obrigada a lidar em silêncio, uma vez que a discussão aberta sobre tais assuntos não era amplamente aceite, apesar das dificuldades que enfrentou na sua vida pessoal, incluindo a impossibilidade de ter filhos devido a complicações de saúde. Cope lidou com os seus problemas com a mesma dignidade e força que demonstrava na sua carreira de atriz. Mais tarde, Cope refletiu sobre o seu casamento e expressou empatia pelo ex-marido. Em entrevista, revelou que, embora a relação estivesse repleta de dificuldades, não guardava rancor. Admitiu que a união não era a ideal para nenhum dos dois e que simplesmente se distanciaram. Esta perspectiva demonstra a resiliência de Cope e a sua capacidade de perdoar mesmo perante grande dor pessoal. Depois de se retirar da representação, Nancy Cope optou por uma vida mais tranquila e dedicou-se à educação e a causas de beneficência. Mudou-se para uma quinta, em Connecticut, antes de se estabelecer em Palm Springs, na Califórnia, onde se envolveu profundamente com várias organizações de caridade. Entre os seus muitos esforços filantrópicos, ela apoiou a Humane Society of the Desert, a Desert Theater League e a United Cerebral Palsy. Estas causas eram muito importantes para ela, e o seu envolvimento demonstrou a sua compaixão e empenho em tornar o mundo num lugar melhor, mesmo depois de deixar os holofotes. Em 1989, Nancy Cope concedeu uma rara entrevista a Boozy Hadla, um escritor e ativista na qual insinuou a sua sexualidade. Embora não tenha chegado a assumir-se completamente os comentários de Cope, a Hadla sugeriram que esta se identificava como lésbica, uma revelação que foi recebida com um misto de surpresa e admiração pelos seus fãs. Cope sempre foi uma pessoa reservada, e esta entrevista proporcionou um vislumbre, dois aspectos mais pessoais da sua vida que manteve escondidos durante grande parte da sua carreira. Tragicamente, Cope foi diagnosticada com cancro em 1990. Apesar de ter sido submetido à quimioterapia, a doença espalhou-se rapidamente e, em 1991, tornou-se terminal. Nancy Cope faleceu a 3 de fevereiro de 1991 aos 69 anos em Palm Desert, na Califórnia. Seus restos mortais foram sepultados no jazigo de família no cemitério presbiteriano de Westminster, em Mifflintown, Pensilvânia. Embora a sua vida não tenha sido isenta de dificuldades, o legado de Cope, como atriz talentosa, filantropa dedicada e mulher resiliente, perdura. Continua a ser uma das atrizes de personagens mais acarinhadas da televisão, recordada com carinho pelo seu papel inesquecível como Miss Jane Hathaway.